paz do Senhor, queridos professores. Eu me chamo Eta e hoje estarei falando sobre a lição 10 dos primários, que tem como título Jesus mostra o milagre da compaixão. O objetivo da nossa lição de hoje é que a criança saiba que Jesus deseja que sempre ajudemos aos necessitados. Então, professor, na nossa lição de hoje, nós iremos falar um pouco para as crianças de como foi a trajetória de Jesus, que apesar de fazer tantas coisas boas, de ajudar ao próximo, de ter compaixão, Jesus ele foi perseguido. E quantas vezes, professor, nós estamos na nossa missão, como professor de EBD, ou até mesmo em outras coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, nós estamos dando o nosso melhor e muitas pessoas estão nos observando para nos criticar, debochar, nos perseguir, mas que nós possamos fazer assim como Jesus, continuar firmes na nossa missão, deixar essas coisas de lado e fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos e que é tão importante, que é ensinar aos pequeninos. E agora, mais do que nunca, as nossas crianças precisam de pessoas que estejam engajadas para ensiná-las sobre a palavra de Deus. Elas precisam aprender enquanto é tempo para que elas cresçam em graça e em conhecimento. Então, professor, independente do que você está enfrentando na sua caminhada, continue firme nos caminhos do Senhor, fazendo aquilo que Ele te entregou em tuas mãos. Amém? Então, para iniciar a nossa lição de hoje, você pode, professor, começar explicando para os seus alunos o que é compaixão. Muitos deles podem não saber o que significa a palavra compaixão, que está no nosso título da lição de hoje. Jesus mostra o milagre da compaixão. Então, você pode explicar aos seus alunos que compaixão é ter sentimento pelas outras pessoas, pelo que elas estão passando. Então, é você se importar com a situação do seu próximo. Então, de uma forma bem clara, você pode explicar a eles o que é compaixão, para que eles possam entender a história da nossa lição de hoje. Então, quando nós iniciamos nossa lição, fazemos a recepção dos nossos alunos, plano de frequência, chamada, e aí, em seguida, nós vamos para a memorização do versículo, que hoje se encontra em Salmos 41, o verso 1, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Então, a versão que tem na nossa lição é uma versão atual e é mais fácil para as crianças memorizarem, que diz assim: Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Salmo 41, 1. E a ideia que a nossa lição de hoje traz para a memorização do versículo é que vocês peguem, pode ser papelão, uma cartolina, um EVA, e façam um molde de uma mão. Aqui eu tenho um molde de uma mão, e aí vocês vão fazer o versículo em alguns pedaços e colar em cada dedo dessa mão. E no meio, na palma da mão, vocês vão colar a citação do versículo. Então, vocês vão repetir com as crianças, com a mãozinha o versículo. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. Salmos 41. E aí você vai repetindo com seus alunos e, de acordo com o que você vê que ele está memorizando, você vai tirando os pedacinhos do versículo e vai tirando até que eles consigam falar o versículo sem ver aqui na mão. Assim eles vão fazer a memorização do versículo. Depois da memorização do nosso versículo, nós vamos iniciar a nossa lição de hoje, que é uma lição que vai falar sobre compaixão, ou seja, olhar para a dificuldade dos outros. Então, a história de hoje vai falar que Jesus, ele estava com os escribas e fariseus pregando a palavra de Deus na sinagoga. Lembrando de dizer às crianças que esses escribas e fariseus, eles perseguiam Jesus. Eles estavam tentando encontrar algum defeito, alguma coisa errada para fazer com que Jesus fosse preso. Então eles estavam sempre observando Jesus para ver se encontrava alguma coisa errada. E tudo quanto Jesus fazia, eles criticavam, debochavam, eles perseguiam Jesus. Então é bom falar isso para as crianças para que elas entendam o contexto da história. Então essas pessoas estavam reunidas na sinagoga
em um sábado. E aí você também vai dizer aos seus alunos que para os judeus, no sábado, eles não podiam fazer vários tipos de tarefa. Eles não podiam trabalhar, não podiam se esforçar. Então, no sábado era dedicado ao Senhor e aí eles não podiam fazer outra coisa. E Jesus estava na sinagoga, várias pessoas reunidas para ouvir os ensinamentos de Jesus. E ali estavam também os escribas e fariseus observando se Jesus naquele dia, em pleno sábado, iria fazer milagres. Porque para eles, seria errado Jesus curar alguém em um sábado, porque no sábado não poderia trabalhar. Eles levavam isso tão a sério que eles deixavam de olhar a necessidade do seu próximo. De se tinha alguém ali que precisasse de uma cura, isso não era importante? Então eles não olhavam a necessidade do seu próximo, eles estavam preocupados apenas com a lei. E eles estavam preocupados em encontrar um defeito em Jesus para acusar ele, para que ele fosse preso. Então, junto daquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, existia também um homem que estava com sua mão deficiente. Então, ele tinha um problema na sua mão. E quando Jesus viu aquilo, mesmo estando diante daquelas pessoas e sabendo que muitos ali estavam de olho nele para o acusar e arranjar um motivo para que ele fosse preso e perseguido, Jesus não se importou com isso. Jesus, ele fez aquilo que era certo. Jesus, ele nos mostrou a importância de ter compaixão, de ter sentimento, de se importar com a necessidade do próximo. Então, mesmo diante daquelas pessoas, Jesus olhou para aquele homem que estava com um problema na sua mão, que tinha defeito, e Jesus disse assim: homem, estende a tua mão. E na mesma hora que aquele homem estendeu a sua mão foi curada. Então Jesus fez um milagre naquele dia e os escribas e fariseus, ao invés de se alegrar com aquela cura, eles começaram a perseguir Jesus e dizer: e pode curar no sábado? Ele curou no sábado, ele precisa ser preso porque ele descumpriu a lei. Então eles não gostaram, eles esqueceram. Para eles era mais importante cumprir a lei do que ter compaixão com o próximo. E aí Jesus disse assim: eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Então Jesus estava levando eles a refletirem: o que é mais importante? Eu fazer o bem ou o mal? O que Jesus fez para aquele homem? Foi bem ou foi o mal? Jesus fez o bem. Jesus estava mostrando que o importante era fazer o bem ao próximo. Então aquele homem ficou muito feliz porque foi curado. Imagine quantas dificuldades este homem enfrentava no seu dia a dia com uma mão defeituosa. Quantas coisas nós fazemos com as nossas mãos. Então, para tudo nós precisamos das nossas mãos. Então, foi uma alegria para aquele homem ter sido curado naquele momento. E aí o Senhor nos ensina que nós devemos sempre estar atentos e olhando a necessidade do nosso próximo. E você pode perguntar, professor, aos seus alunos, como é que nós podemos ajudar o nosso próximo? E escute o que eles vão dizer. E você pode citar também várias coisas. Aqui a lição nos traz algumas imagens de formas que nós podemos ajudar o próximo. Nós podemos ajudar orando, fazendo companhia, brincando. Quando um colega nosso cai, se machuca, nós podemos ir lá ajudar. Então, são várias formas que nós podemos ajudar o nosso próximo. Então, nós temos que, nessa lição, mostrar às crianças que mesmo diante de dificuldade de ser perseguido, Jesus, ele não deixou de fazer aquilo que era certo. Então, independente de quem esteja nos olhando, nós devemos fazer aquilo que é certo. Porque sabia que tem pessoas que só fazem o que é certo dentro da igreja, ou então só fazem o que é certo quando tem alguém observando, mas isso é errado. Nós devemos fazer aquilo que é certo dentro da igreja e fora da igreja. Nós devemos fazer aquilo que é certo quando estamos sozinhos ou quando estamos acompanhados. Porque o nosso Deus, ele está a todo momento nos olhando e ele sabe a intenção do nosso coração.
Então, que nessa lição nós possamos aprender que nós não devemos desistir e sempre, em todo o tempo, devemos fazer aquilo que é bom e principalmente estarmos atentos à necessidade do nosso próximo e termos compaixão, termos sentimento pelos nossos próximos. Espero que você tenha gostado, professor, e eu trouxe uma dinâmica bem simples, mas que vai reforçar essa questão de ter compaixão, de ajudar o próximo, certo? A dinâmica é simples. Você vai pegar uma balinha na quantidade dos seus alunos e entregar uma balinha a cada aluno. E aí você vai dizer ao seu aluno: vocês têm que abrir essa balinha e colocar na boca, mas vocês só podem usar uma mão. Porque fazendo isso você vai estar demonstrando a dificuldade que aquele homem que foi curado tinha, quando só uma mão dele funcionava, que a outra tinha problema, estava doentinha. Então, já vai relembrar a história e aí você vai dizer a eles que eles têm que abrir só com uma mão, não pode utilizar a outra e tem que colocar na boca essa balinha. Uma das soluções para essa dinâmica é que o coleguinha do lado abra a bala e coloque na boca do seu amigo. Ele vai estar vendo a dificuldade do seu amiguinho e vai estar ajudando. Mas aí você deixa à vontade para ver como as crianças vão resolver esse problema. Tem muitas crianças que podem ter a ideia de abrir com a boca, de tentar com uma só e acabar conseguindo. E tudo bem. Mas no final da dinâmica você vai explicar. Tá vendo, crianças? Como é difícil a gente fazer tudo apenas com uma mão? Era assim que aquele homem vivia. Mas depois que ele foi curado pelo Senhor Jesus, ele pôde utilizar outra mão. Também vai lembrar as crianças que o amiguinho do lado poderia ter ajudado. Ter compaixão com o outro e ter ajudado o outro. Então, com essa dinâmica, você vai relembrar a história e vai ensinar as crianças a ajudar o próximo. Espero que você tenha gostado, professor, e nos encontramos na próxima lição.